Uma alegria, saúde da igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele está na casa e nada nos separará desse amor que está em Cristo Jesus. Aleluias. Livro de Esté, capítulo 8. Glória a Deus, obrigado. Aleluias. Jesus tem livramento para você hoje. E Ele vai misturar com alguns milagres. A agenda está marcada para o Ministério Ebenezer hoje. Agenda de quê? De livramento. Agenda de milagre. Você está no culto dos milagres. E Jesus conhece, sabe o qual você precisa. Você crê nisso? Glória a Deus. Esté, capítulo 8, que diz assim, alguns versículos, vamos pular alguns, amém? Que diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado o que ele era. E tirou o rei o anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esté perante o rei e lhe lançou aos pés. E chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita. E o seu intento, que tinha intentado contra os judeus, e a sua trama, e a sua maldade, que tinha projetado contra os judeus. Verso 8: escrevei, pois, aos judeus, como procede bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados escrivãos do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, e aos 23 dias do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias que se estende da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo a sua escritura, conforme a sua língua. E verso 11 diz assim: nelas, nas cartas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispuseram para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apartassem as crianças e as mulheres, e que saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, no mesmo
em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e você aplaude ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Alguns já conhecem aqui a história do povo judeu, de Ester, de Mardoqueu, de Amã, de Assuero, o rei Medo-Persa, a qual o povo judeu estava escravizado sobre aquela cidade. Aonde no capítulo 3 tem um decreto. Qual é o decreto? Escrito a mando de Amã, o capitão, o premier, o primeiro-ministro, o coronel, aquele manda-chuva do rei Assuero, aquele que dava sugestão, que levava a informação ao rei da sua população ou dos seus escravos. E a Bíblia vai dizer que este homem, indignado com a posição de um servo, ele infla o seu coração contra o povo judeu e leva a notícia de uma conversa para o rei. Uma conversa entre a sua mulher e os seus soldados. Uma conversa aleatória do que eles poderiam projetar para aquele que não se prostra perante ao homem, mas se prostra perante ao Deus Todo-Poderoso. Perante a imposição, ele não se prostra, mas se prostra em adorar ao Deus dos judeus, aquele que é digno de adoração, aquele aonde a mão tem todo o poder e merecedor de todo o reconhecimento. Mardoqueu tinha essa posição perante a Deus, não perante as patentes. E isso infla o coração de Amã, a tal ponto que ele projeta e sugere ao rei matar todos os judeus. Agora olhe para cá. A notícia foi que esse povo judeu, ele tinha suas próprias leis e não obedecia à lei a qual ele estava estabelecido sobre aquela cidade chamada Suzã, a fortaleza de Suzã. Então Amã, ele traz um argumento forte para convencer o rei, e ele o convence. E é editado um decreto. Qual é o decreto? Mata toda os judeus. Elimina a nação judeu da terra. E quando fala da terra, está falando da Índia até a Etiópia. A Índia é o país mais populoso no mundo. Nós estamos falando de 127 províncias, a qual estava debaixo da sua ordem, a qual receberam o seu decreto. Aonde houvesse um judeu sobre aquelas 127 províncias, mata. Decreto. Não pode ser revogado. Era o decreto. Só que entre os judeus tinha uma mulher, uma jovem, de coragem, de fé e de propósito. Olha para o teu irmão, diga para ele: tenha coragem, tenha fé, tenha propósito. Agora deixa eu trazer para aqui, deixa eu trazer para cá. Quais são os seus planos? O que tem dentro de você?
O que você colocou no papel, o que você projetou para a tua vida, o que você projetou para a tua casa, o que você projetou contra aquele que vem para te oprimir, qual é o segmento de defesa que você tem? Pois na vida de Esther, ela tinha coragem de enfrentar as situações, ela tinha fé em um Deus a qual tudo pode, ela tinha um propósito. Qual é o teu propósito para esses dias? Qual é a tua coragem para esses dias? E o que te move? É a fé? Ou é a onda? É a fé? Ou é o vento? É a fé? Ou é as falácias? As conversações? É a fé? Ou eu vou na empolgação? Porque eu acho lindo. O que te motiva a colocar sobre a sua própria vida um propósito? A notícia vai chegar, porque a menina, ela estava sendo bem cuidada. Casada com o rei, se perfumando, sendo preparada. Só que a notícia chega. Qual a notícia? Um decreto. Mardoqueu manda entregar na mão de Esther o decreto de morte para todos os judeus. Quando ela lê, ela pergunta: o que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu faço? Tem responsabilidade na minha e na tua vida, que nós precisamos de ouvir um conselheiro. Por quê? Porque chega na nossa mão e a gente não sabe o que fazer. E o que eu preciso? Ouvir os meus tios, ouvir os meus pastores, ouvir os anciões, ouvir quem tem experiência. Pergunta para o meu tio: o que é que eu faço? Aí vem uma notícia: quem sabe? Quem sabe? Deus te colocou aí para se posicionar. Porém, se você não se posicionar, de qualquer jeito, o livramento virá. Deixa eu te falar uma coisa: independente da tua posição, aquilo que Deus tem para a tua vida vai acontecer. Agora olhe para cá: se você se posicionar, a tua geração vai receber o livramento, e Deus está te colocando em uma situação difícil para exaltar o teu nome. E por que isso? Porque Ele te escolheu. E para que isso? Porque Ele quer fazer a obra dEle através da tua vida. Mas Ele precisa encontrar em você coragem. Diga comigo: Ele precisa encontrar coragem. Ele precisa encontrar fé. Ele precisa encontrar propósito. Meu irmão, se você não tiver coragem, se você não tiver fé, se você não tiver propósito, está perdendo tempo aqui. Está perdendo? Está perdendo? Esther, ela vai ter coragem e ela vai ter fé. Por quê? Porque ela arriscou a sua própria vida. Ela não poderia se apresentar perante ao rei. Era digno de morte se apresentar perante ao rei sem ser convidado, sem ser chamado aos aposentos. Só que ela vai declarar, ela vai unir as suas servas, vai mandar um recado para o seu tio, para que todo judeu jejuasse, não comesse e não bebesse.
Durante 3 dias. Durante 3 dias. Deixa eu te falar uma coisa. Tem situação de morte da nossa vida que a gente tem que matar a nossa carne. Que a gente precisa se impor. E ela se impôs. E ela ainda declarou: se perecer, pereça. Agora, qual é a situação? Seja naquele dia que ela perecesse, ou pereceria lá na frente. Então não tem solução. A solução para a minha vida e para a tua vida é enfrentar até Jesus vir, e para a nossa vida, para o arrebatamento que seja, até que Ele venha para as nossas vidas, para operar livramento, para operar milagre, para operar a cura. Tantos precisamos, mas precisamos nos levantar. Precisamos nos colocar de pé contra tudo aquilo que veio para nos assolar. Não dá para ficar parado. Posso te dar um conceito que eu tenho de problema? Se você não resolver ele, ele vai atrás ali de você, ó. Só que cada vez ele vai ficando maior. Quanto mais você fugir do problema, mais ele vai ficando assim, ó, grande. Ele se multiplica. Então o que eu preciso fazer? Ter poder de decisão. E de onde vem esse poder? Eis que vos dou poder e autoridade para pisar a serpente e escorpiões e toda a fúria do inimigo. É Jesus que está dizendo isso. É o próprio Deus que te fortalece. Enfrenta a tua situação. Foi o que Esté fez. Ela se colocou a sua própria vida a risco de morte diante do rei. Coragem e fé. Coragem para se apresentar e fé em um Deus que tudo pode. Porque aquela menina, ela morava com seu tio. Só que agora ela estava num palácio. Eu não conheço as orações da Radassa. Eu não conheço os sonhos da Radassa. Quem é Radassa? Esté. É mais ou menos assim. Quando estamos crescendo, vem com o crescimento os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos. Quem sabe Jesus não lembra do teu sonho de criança hoje? Quem sabe o Senhor não atente para o teu desejo de criança hoje e te surpreenda. Eu estava aqui, a pastora falou, eu nem sei se ele tem. Eu olhei para a Rosane e falei, mas ele põe. Eu não tenho, mas ele põe. Aí chega o irmão e falou, é por isso que estava no meu bolso o dia todo, eu não sabia para quê. Toma, oferta. O que é isso? É fé, é coragem, é ousadia. Seja cheio de coragem, seja cheio do Espírito Santo. Ele te fortalece nessa noite. Ele te enche de graça nessa noite. Creia! Creia! A situação é de morte, mas a palavra é: Deus tem livramento para o seu povo. Agora olhe para cá. O seu tio Mardoqueu vai encorajá-lo. Vai encorajá-la, vai dar força, vai dar orientação.
É mais ou menos assim, ó, minha filha, o livramento da parte de Deus virá, mas Ele te escolheu, não perca a oportunidade. Não sou eu que estou aí dentro, Ele te escolheu e te colocou aí dentro. Agora olhe para cá, um sonho de menina estava para ser realizado. Qual? Casar com o rei. Ela já era rainha, capítulo 2. A Bíblia vai relatar que Assuero casou. Ela já era o quê? Rainha. Mas tinha que seguir alguns princípios. Qual? Só podia entrar nos aposentos do rei quando fosse chamada. E por que ela entrou? Coragem. Por que ela entrou? Princípio. Por que ela entrou? Propósito. Qual é o propósito? Que Deus livrasse o seu povo. Que Deus livrasse, que era um propósito divino. É por isso que Deus colocou Esther no palácio. Na posição que você está, onde Deus te colocou, começa a olhar para o lado. Como a pastora Sheila fez, foi visitar a tia, quando chegou lá, o propósito era outro, era orar. Começa a olhar no teu âmbito profissional. Por que Deus te colocou lá? Eu louvo a Deus, porque uma hora ou outra, eu recebo e me emociono. Pessoas recebendo Jesus, se batizando, que foram evangelizadas numa sala gerencial. Qual é o propósito? Está para vir aqui o pastor Marcelo, que foi outro propósito, que foi resgatado para o caminho do Senhor. Por quê? Porque olhamos para o propósito aonde Deus nos colocou. E Ele colocou exatamente no lugar de honra. Mardoqueu vai falar, quem sabe se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha? Quem sabe? Isso, irmão, destaca a ideia que Deus coloca a pessoa em posições estratégicas para cumprir propósitos maiores. O lugar que você está, Deus te colocou, valorize. E como que eu valorizo? Adorando. Como que eu valorizo? Chamando Ele todos os dias. Como que eu valorizo? Sacrifica a si mesmo. Pega a tua cruz todos os dias e segue. E segue. Esther, ela teve dúvida do que fazer. Mas na Bíblia não relata que ela murmurou, porque teve que fazer. Ela teve dúvida. E quando ela recebeu a orientação, ela se posicionou. Final do mês está chegando. Ainda dá tempo das mulheres posicionadas, das pérolas posicionadas. Ainda dá tempo do homem cabeça. Aquela menina não tinha pai, ela tinha o seu tio. E ele exerceu o papel de cabeça para direcionar ali a sua sobrinha na administração daquilo que é preciso, para encorajar naquilo que é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, que teve para a vida de Esther. Quem sabe não, Esther?
essa oportunidade que Deus colocou você aí. E para qual propósito? Para a salvação do povo judeu. Agora olhe para cá. Ela não agiu impulsivamente. Esther não agiu de maneira impossível. Você sabe quais são os maiores problemas da nossa vida que são causados? É porque eu não paro 8 segundos para pensar. Antes dele, eu já ajo. É só 8 segundos. Pensa. Não haja de uma forma impossível. Recebeu uma decisão que tenha que tomar, respire fundo, pense, não haja por impulso, porque a tua decisão pode mudar gerações, pode comprometer a sua família. Pode comprometer. Às vezes eu acho que eu não tenho coração, porque quando eu recebo qualquer situação, a primeira coisa que vai é o meu pensamento. Começa a pensar. E quando vem a afronta, o primeiro entendimento que me vem ao coração, ele ou ela está precisando da minha ajuda. Só não está sabendo como se expressar. Então eu não posso reagir da mesma forma, impulsivamente. A vontade de reagir vem, a vontade de responder, de falar, a mão coça para pesar, coça, mas eu preciso valorizar o que habita em mim. Nós precisamos valorizar o que habita em você. Ele te deu domínio próprio, Ele te deu temperança, Ele te deu fruto do amor. Coloca para fora no momento de crise. Um pouquinho da vida profissional. Você sabe quais são quantos por cento são de demissão por conta de comportamento? 46% das demissões é por conta de comportamento inadequado. Olha o prejuízo. De 100 pessoas que são demitidas, 46 é por conta do comportamento. Eu não busquei esse percentual, nem sei se tem entre os cristãos. Mas eu tive o desprazer de conhecer alguns. Esther, ela não age de forma impulsiva. Primeiro, diga primeiro. Ela jejuou e orou antes de falar com o rei. Mas é assim, ó, comigo é tete a tete. Bateu, levou, viu, Valentina? Comigo aqui não tem 8 segundos não. Tem só a consequência deles. A Bíblia vai dizer que Esther, ela jejuou e orou antes de falar com o rei. Tem decisões na minha e na tua vida que nós não podemos tomar por sabedoria humana. Nós temos que perguntar ao Pai. Nós temos que sacrificar a nossa própria carne, orar, jejuar e pedir a Deus a direção, porque quando Deus manda, meus amigos, meus irmãos amados, é porque Ele já tirou todo o impedimento do caminho, já deixou o caminho livre para você passar. Ele vai deixar alguma coisinha para você não se vangloriar, e quando chegar no final, você saber quem
você andou e quem te conduziu. É Ele. É Ele. Depois de jejuar e orar, ela usou a estratégia e paciência. Organizou um banquete. A estratégia. A paciência, não, meu Senhor, volta amanhã, porque farei outro banquete. Tome vinho. Naamã, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter estrutura para poder enfrentar o teu inimigo. Imagine Esté cara a cara com Amã, sabendo que tinha um decreto que ele editou para a sua própria morte. E você oferecer um banquete, oferecer 2 banquetes, oferecer 3 banquetes. Se você não tiver estratégia, se você não tiver paciência, como diz o ditado, vai comer cru. Sabedoria, organização, confiança a ser conquistada de quem? No caso, Esté aqui, do rei. A sua estratégia não era para com Naamã. Perdão, Amã. A sua estratégia era ganhar a confiança do rei. Porque de Amã ela não queria nada. Nem sequer desejou o mal. A Bíblia não relata que ela desejou o mal. Era ganhar a confiança de quem poderia dar algo para você. Posso falar algo profundo aqui? Busque ganhar a confiança de Deus. É Ele que pode te dar algo. Use de estratégia e paciência para com Deus e ganhe a sua confiança. Mas pastor, nada surpreende a Deus. Lógico, nada surpreende a Deus, porque a palavra dele vai dizer que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Mas deixa eu te falar algo, se você não andar em estratégia para confiar a Deus, porque você não tem entrega. É porque você não tem entrega. Porque todos os dias nós temos que buscar ter a confiança de Deus. Eu mesmo costumo falar, e já falei muitas vezes, se Deus acreditou na minha vida para estar na frente da obra, quem sou eu para desacreditar? Vai! Deus confiou uma família nas tuas mãos. Se coloque na posição de um chefe de família. Deus te entregou um lar para você edificar. Ele confiou. Confie nele. Edifique o seu lar. Deus te deu uma vida para você administrar. E administrar bem a tua vida. Confie nele, ganhe a confiança dele. Pode aplaudir ao Senhor. Sabe o que é ganhar confiança? É você olhar para a vida de Moisés e falar: Deus, se o Senhor não for, daqui eu não arredo o pé.
Sabe o que é isso? Confiança. Galgada. Conquistada. Adquirida. Como? Com trabalho. Com fidelidade. Com entrega. E o que Deus fez? Foi. E o que Deus fez? Foi. E o que Deus fez? Atendeu Moisés. Tá bom, meu filho? Por você, intercessor, eu irei. Por esse povo não, mas por ti, meu filho amado, eu irei. Alcança a confiança dele. Alcança a confiança dele. E como que eu alcanço? Rasga o seu coração, não as suas vestes. Aleluias. 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 Quando Esther, ela ganha a confiança do rei, aí ela relata. Consegue entender que não houve precipitação? Consegue entender que Esther não apontou o dedo? Ele está querendo matar a sua esposa. Não houve. Houve estratégia, organização, paciência. E no mundo espiritual, jejum e oração. E o que aconteceu? No mesmo dia, Assuero manda matar, enforcado, Amã, sua mulher e os seus filhos. O que é isso? Justiça de Deus. O que é isso? Aquele que tenta contra um filho de Deus é inimigo de Deus. E se a sua relação for de confiança com ele, a justiça dele desce. E não deixa nenhum para contar história. E te digo mais. O que Amã projetou para Mardoqueu, a forca, foi para ele mesmo. O anel de Amã para Mardoqueu. A casa de Amã, agora Mardoqueu. O rei entregou para Esther, e Esther pôs o seu tio. Agora olhe para cá, vai ter momento na tua vida, quando você entender e aumentar a tua relação de confiança com Deus, Ele vai te tirar de uma tenda, e vai te colocar dentro de um palácio, e para quê? Para dizer que Ele é poderoso, que Ele ama aquele que age com amor, que busca a confiança e a justiça dEle. Tem milagre, tem livramento de Deus nesse lugar. Aleluias. Olha para cá. Verso 16. 8:16 diz assim, ó. O decreto já foi mudado. Agora os judeus que não podiam fazer nada, agora poderiam se levantar, se reunir e defender a sua própria vida. E aquele que viesse atacar, ele poderia assolar, matar e pegar os despojos. Sabe o que é isso? Ir para a guerra. Agora olhe para cá. Nosso Deus já perdeu alguma guerra? Então tem um mistério aqui. E o mistério aqui é reconhecido pelo rei Assuero.
porque ele entende, ele só enfocou Amã, porque ele entende, reconhece o poder de Deus e elimina a casa de Amã, porque ele iria levar o seu povo a uma maldição. Ele reconhece que não pode contra o Deus do povo judeu. E ele fala: agora pode lutar. O decreto não pode ser anulado. Mas escreve aí, Mardoqueu, aquilo que é bom aos seus olhos. Aquilo que é bom aos seus olhos para o povo judeu. Sabe o que Mardoqueu colocou? Só a relação de confiança. Só queremos nos defender e lutar pela nossa própria vida, lutar pelo nosso povo. Mardoqueu está dizendo aqui: nos deixe somente com o nosso Deus, que Ele vai nos direcionar, e o nosso povo não perecerá. Verso 16: e para os judeus houve alegria e honra. É o que Deus tem para a tua vida, é o que Deus tem liberado sobre a tua vida. A maracutaia do inimigo contra a tua casa, contra a tua família, cai por terra e recai esse versículo sobre a tua vida. A trama do inimigo cai por terra hoje. O que ele está projetando por trás, o que ele anda projetando por aí, cai por terra. Por quê? Por conta da justiça de Deus, por conta da relação de confiança que você tem com Deus. Luz só precisa de luz quem anda pelas trevas, irmãos. Quem anda na escuridão, quem anda na escravidão. Ele é a luz. Ele é a alegria, Ele é o teu gozo, e Ele tem honra para você. Se coloque de pé, exalte ao nome dEle, aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluia. Algumas consequências eu quero colocar aqui, antes de orar por você. Foi escrito por ordem de Mardoqueu, em nome do rei, a carta. Não foi o rei Assuero que escolheu para o povo judeu as palavras daquela carta. Para saber o que é bom para o seu povo, tem que ser dele. Tem que ser do povo dele. Aleluias. Então escreve, Mardoqueu, aos seus olhos aquilo que é bom para o seu povo. Ele falou: Senhor, o que é bom para o povo judeu é o Senhor à nossa frente. Nas nossas lutas, é o Senhor à frente das perseguições, é o Senhor à frente das tribulações, é o Senhor à frente das dificuldades. A carta autorizava os judeus a se reunirem, se defender no dia marcado para o massacre. Eles poderiam atacar quem os atacasse, inclusive destruir os inimigos, tomar os seus bens. O que é isso? O que eles não poderiam fazer, agora pode. A carta foi enviada rapidamente às 127 províncias do Império Persa. Rapidamente. Sabe o que é isso? Hoje é só você passar um WhatsApp. Você imagine os carteiros, cavaleiro real, chegando nas províncias. Esquece aquele decreto, agora tem um novo decreto.
Mas que decreto, que diferença tem? É porque aquele outro era de morte, esse aqui é de livramento, esse aqui é de vida. Essa ordem, ela não revogava o decreto anterior, mas dava aos judeus o direito de autodefesa. De auto. 1 Pedro, se não me falha a memória, perdão, vai falar que nós temos um advogado fiel, justo. Sabe onde ele está? Sabe aonde esse advogado está? Ele está julgando as tuas causas. Os seus ouvidos estão atentos a toda a trama que estão fazendo contra a tua vida. Os teus ouvidos, seus ouvidos do Senhor, do Espírito Santo, do advogado, estão com a caneta de ouro, eliminando o decreto da terra e editando o decreto do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É livramento, é livramento. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Aleluia. Eu quero orar por você. Fale com o Senhor da sua necessidade. Fale em voz alta, fale em espírito. Reconheça o poder dele, peça para ele estratégia, peça para ele sabedoria, peça para ele temperança e equilíbrio, Pai. Senhor, aqui está a tua igreja, meu Pai. Tu és conhecedor, Senhor, de todas as causas, de todas as situações. Tu és conhecedor, ó Pai, de tudo que o inimigo tem projetado contra a vida deles, ó Pai. Tu és o Senhor a qual nós confiamos a nossa vida, a qual nós entregamos a adoração devida, Senhor. Tu és o Senhor a qual, ó Pai, cultuamos. Ai, Jesus. Visita os corações angustiados. Visita, Pai, os perseguidos nessa noite, ó Pai. Visita, meu Senhor, os aflitos, ó Senhor. Vem entrar, ó Deus, com a tua justiça. Vem dar livramento, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Venha trazer a liberdade, Senhor. E vem nos fortalecer, ó Pai. Abençoa, meu Senhor, o teu povo, para a glorificação do teu nome, assim como o Senhor fizeste naquele tempo, Pai, antes de Jesus Cristo. Faz hoje, Senhor, e traz o teu milagre sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém? Aplaude ao Senhor Jesus. Tem alguém no nosso meio que não confessou Jesus? Que nunca confessou? Eu não estou te chamando para você ser crente.